por que eu não consigo me lembrar daquilo que eu aprendo? Porque eu estudo uma matéria e pouco tempo depois ela não está mais na minha memória. Como é que funciona um negócio desse? Até o Dom está aqui participando junto com a gente para a gente conversar sobre essa dúvida que muitos dos meus mentorados me perguntam quase que diariamente. Por que que eu me mato de estudar? E aí eu respondo questões, aí eu faço todo um sistema de revisão e aí pouco tempo depois, às vezes na prova, eu não consigo lembrar daquilo que eu sei. Isso é algo assim que, antes de passar para as soluções, né, eu quero trazer para você algumas soluções, mas antes de passar para as soluções, eu quero falar um pouquinho das consequências disso. Primeiro, toda vez que você aprende uma coisa e não consegue lembrar, é como se na sua mente descesse uma marretada assim, bum, frustração. Você estuda, aprende e não lembra. Frustração, frustração, frustração. Chega uma hora que você pega o livro e fala assim, peraí, esse negócio tá funcionando não. Eu tô aqui, ó, ralando, descendo a porrada aqui, estudando, fazendo o meu melhor. E aí, pouco tempo depois eu não lembro, como assim? Como assim? Eu quero, parece assim, que você tem uma conta bancária que você tá poupando, 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 aí quando você vai puxar o extrato não tem quase dinheiro nenhum lá dentro? Como assim? E é por isso que muitas pessoas sofrem reprovações desnecessárias e às vezes as pessoas desistem no meio do caminho porque ninguém aguenta, né? Tomar na cabeça, para não dizer em outro canto, tomar na cabeça a vida inteira. Tem uma hora que você fala, ei, talvez não seja para mim, talvez não é a melhor opção agora, depois eu vejo isso, você começa a pensar em desistir. Aí é onde vem a procrastinação, a falta de foco, e aí você começa e não termina. Então, a consequência de você estudar, aprender e não lembrar são frustrações que vão te desanimando de estudar. Também rola um desânimo na hora que você vai responder questões. Tem muito mentorado meu, muito, que fala assim, Felipe, rola um incômodo tão grande na hora de responder questões ou fazer simulado. E essas duas coisas são cruciais para a sua aprovação. Se você faz poucas questões e não responde simulados, assim como o Dom, você vai ter muito menos chance de ser aprovado, você vai demorar muito mais para passar. E assim, é o treino, né? Não adianta você ficar botando matéria para dentro, assistindo aula, lendo material, se você não faz questões. Então você tem que ser um trator de responder questões. Tem método para isso, tem estratégia para isso. E também de fazer simulados para você testar e treinar o lance de você ler o enunciado, acessar a memória, interpretar o que está no enunciado, identificar as alternativas, eliminar aquelas que você, né, se o enunciado está pedindo a certo ou errado, e pá, responder de forma coerente. Isso tem que ser rápido. Não é saber fazer, é fazer rápido, porque na hora da prova você tem um tantão de questões e um tempo limitado para fazer isso. Quantas pessoas não me disseram que entraram nas minhas mentorias e falaram assim, pô Felipe, eu vou falar um negócio para você. Eu tinha condições de ser aprovado nessa prova. Eu acho que a pior reprovação do mundo é aquela que você tinha tudo para passar. Ai, ai, ai. Sabe quando você fica por uma? Porque você desmarcou a certa para marcar errada e não conseguiu lembrar daquilo que você sabia? Chegou em casa, pega a prova e a matéria faz assim, ó. É como se a matéria fosse uma pipoca que está dentro da panela. Sabe quando você desliga o fogo da pipoqueira? Aí quando você puxa a tampa, a pipoca faz assim. Parece que ela estava esperando você desligar o fogo e puxar a tampa. Parece que a sua mente estava esperando você chegar em casa ou entregar a prova para o fiscal. E aí ele pegou a prova, aquilo pipoca na sua memória. E tem uma explicação para isso, tem um porquê para isso, um porquê disso. Então assim, eu percebo que as pessoas vão se frustrando na hora de estudar, se frustrando na hora de... desanimando, né? Por conta da frustração na hora de estudar, na hora de responder questões. E também acontece, muito pesado, aquela sensação de isso não está valendo a pena. Então essas são as consequências de você estudar, aprender e não conseguir lembrar. Você vai quebrando por dentro. E aí sabe o que acontece? Em vez de a pessoa atacar a ansiedade e a culpa, porque é isso que está te travando, acredite, os meus mentorados chegam, Felipe, eu preciso do método, e o método é extraordinário. Para lembrar, mapa mental, memorização, leitura dinâmica, é incrível para você estimular a sua memória, para botar o conteúdo para dentro. É treino, tudo na vida é treino. Não é do dia para a noite, não é fácil. Com a orientação e acompanhamento correto, adequado, as coisas são possíveis, acontece de você ter uma memória muito mais treinada para aprender, estudar, aprender, lembrar, fazer prova e bah! Conseguir ter resultados equivalentes aos seus esforços. Então, o grande erro que você está cometendo é não olhar para o ponto que é a causa principal dessa história, que é a ansiedade. Porque se você tivesse... Às vezes a gente não lembra por pura ansiedade. Já aconteceu muito comigo. Quando eu fazia treinamentos presenciais, rodava o Brasil, acontecia demais.
Eu chegava num evento assim, presencial, e eu botava lá, memoriza aí, 40 palavras. Aí o cara, caramba. E aí eu chegava para as pessoas e falava assim, quem aqui não consegue lembrar de nenhuma palavra? Tinha um monte de gente que levantava a mão. E aí eu chegava para a pessoa e falava, para um pouquinho, fala a primeira, a pessoa falava. Agora fala a segunda. A pessoa, aí pá, vinha, sabe? A terceira, a quarta. A pessoa falava as 40 palavras. E ela tinha afirmado que não lembrava de nenhuma. Então muitas vezes você não conseguiu lembrar pela pressão, pelo medo de não lembrar, que você trava e não lembra. Olha que louco isso. O teu medo não te protege de nada, ele faz com que você erre. O medo de errar faz com que você não haja. O medo de não lembrar faz com que você não lembre. E essa é uma trava invisível, esse é um xadrez que se você não sabe jogar, você vai sempre buscar o método do método do método do método do método, a estratégia, isso e aquilo, e quando chega na hora da prova você pode travar pela falta de controle da ansiedade, falta do domínio dos medos. Esse é o jogo, esse é o grande segredo, que pouca gente olha para isso. Essa é a grande trava, é a ansiedade. Na hora em que você tentou lembrar e não veio. Aí você já afirma, eu não sei. Aí, sua mente escuta isso e fala, beleza. Tem um mecanismo aqui dentro, em algum lugar por aqui, assim, nessa região assim, ó, que tem assim, não sofra. Então se você fala, eu não sei, para que eu vou ficar sofrendo e buscar na minha memória? Se você olha para uma questão que você não sabe e você afirma que você não sabe, a sua mente para de buscar a resposta porque ela não quer ficar sofrendo. A mesma coisa, você quer comprar um negócio e fala assim, eu não tenho dinheiro. Pronto! A sua mente parou. Em vez de você em vez de você buscar pela solução, você simplesmente falou que você não sabe, que você não pode, que você não quer, que você não tem, que não dá. A sua mente para na hora que você está diante de uma questão e você fala, eu não sei. Agora, se você para e fala assim, calma, peraí, eu vou lembrar, calma, eu vou lembrar, calma, peraí, onde é que está isso na minha memória? Se pergunta, onde é que foi que eu estudei isso aqui? E toca respondendo a prova, sabe? Isso te dá uma condição muito maior. Então, o grande foco que você aprende e não lembra, e é a mesma coisa que não ter estudado. Perceba, você aprender e não lembrar é igual a não estudar. É ou não é? Você acabou de estudar, aí não lembra. É você botar água num balde furado. É a mesma coisa que você não botar. Por isso que você vai desanimando e vai procrastinando. Então, enquanto você não resolver a ansiedade, vai rolar a procrastinação, a preguiça por causa do desânimo, a falta de foco. Porque você tenta uma coisa, não dá, acha difícil, aí busca outra. E a falta de persistência e consistência. Esses 4 itens que são os itens relacionados com a disciplina inabalável, pancada. O grande segredo dessa história toda está em você aprender a controlar, dominar a ansiedade. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é possível. E sem isso, você vai continuar sofrendo reprovações desnecessárias, você vai tendo uma baixa qualidade de aprendizagem e de lembralizagem. Brincadeira, tá? Mas uma baixa capacidade de evocar o conteúdo. Uma baixa capacidade de realizar a prova. Isso vai postergando a sua aprovação, a sua nomeação, o seu sucesso na sua prova, concurso, exame da OAB, prova de residência médica, ENEM, vestibular, ou até mesmo na faculdade. Sua vida. E 2 coisas estão relacionadas a isso aí. Primeiro, controle da ansiedade. E esse controle da ansiedade ferra uma coisa muito importante, qualidade do sono. Quem dorme mal pode perder os neurônios, pode esquecer parte da matéria, porque é durante o sono que existe a transcrição de uma zona cerebral de curto prazo para longo prazo, e quem dorme mal acorda com a baixa capacidade de aprender e de lembrar, prejudica muito a concentração. Você acorda irritado da vida, você briga mais fácil com as pessoas, você fica mais vulnerável quando você está cansado. Quem dorme mal, às vezes, sabe, você tenta pegar no sono e não consegue, a mente está ali, a ansiedade, ó. Cansado com sono, não consegue dormir, você adoece mais fácil, sua imunidade cai, você acorda no meio da noite, remoendo problema, preocupação, e você ainda acorda no dia seguinte se sentindo cansado e com sono. Aí você não consegue lembrar da matéria, e essa ansiedade só cresce, e aí a sua qualidade do sono cai mais. E para resolver isso, eu criei um negócio chamado combo antes de dormir. Como é que funciona esse combo antes de dormir? Ele é uma solução que tem um foco num bichinho chamado ansiedade, que não é o mal do século, é o pior inimigo da sua vida, da sua prosperidade, da sua felicidade, da sua alegria de viver. E esse combo, ele tem várias coisas legais. Além do meu livro digital Imunidade Emocional, que é o manual para você ser capaz ali de zerar a ansiedade,
Lembrando, não é do dia para noite, não é fácil, mas a gente vai fazer dar certo até dar certo juntos, porque nesse combo tem um grupo exclusivo para membros, a gente troca ideia. Tem os áudios para você escutar antes de dormir, são 21 áudios que eu estou gravando, é o para ouvir antes de dormir. Tem os vídeos para você assistir, que é o para assistir antes de dormir. E também tem o desafio 21 dias da meditação. Esse é muito legal porque são áudios específicos para cada situação do dia. Então tem áudio para quando você briga com alguém, você discute com alguém, tem áudio para antes de estudar, tem áudio para antes de trabalhar, tem áudio para antes de comer, tem áudio para você ouvir durante o banho, para que o banho seja um momento de reenergizar. Tem áudio para você escutar logo quando você acorda, no trânsito, caminhando. Cada situação do seu dia tem um áudio específico para aquele momento, para que você ao longo do dia vá eliminando a ansiedade. Isso vai permitir que você durma melhor, tenha uma concentração melhor. O nível de ansiedade prejudica muito, muito, muito a sua concentração e memória. E o pior é que muita gente usa a ansiedade como combustível para não parar. Tem muita gente que fala, não, deixa a ansiedade aí. Não tira não, pô, eu cheguei aqui por causa dela. Eu cheguei aqui me cobrando, me julgando do jeito que eu me cobro e que eu me julgo. Sim, você usou isso como um combustível, mas isso é altamente destrutivo. A ansiedade cansa. 1 hora de ansiedade cansa mais que 1 hora de trabalho ou 1 hora de estudo. Então, se você usa a ansiedade como combustível, você anda, mas você chega detonado lá na frente. Se os resultados são muito menores, as coisas demoram muito mais, é muito mais sofrido. Então, na hora que você elimina a ansiedade, é possível isso, Felipe? Eu nunca vi ninguém. Eu vi um cara falando que não é possível. Não acredita em mim, teste. Nesse combo, eu vou deixar o link aqui embaixo, você clicar e conhecer. Você vai ter os áudios antes de dormir, os áudios da meditação ao longo do dia, o livro. Nessa oportunidade que a gente criou dessa turma agora, a gente colocou um presente que é uma sessão de coaching em grupo e ao vivo comigo, pra gente conversar com a galera. Não fica com raiva de mim se você clicar aqui e se não tiver mais disponível, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui agora no dia 13 de dezembro, tá? Então, nos próximos 2 dias aí, esse bônus deve sair do combo antes de dormir. Porque, acredite, eu criei esse combo porque foi aquilo que virou a chave pra mim. Controle da ansiedade e dormir melhor. Bum! Meu dia ficou muito mais produtivo, do começo ao final do dia. Mais energia, mais disposição física e mental para sentar e estudar. Horas, bater as metas de estudo, superar as metas de estudo. Falar, eu vou estudar mais 1 horinha aqui, além do que eu planejei. Se tu planejou 6 horas, beleza, eu vou botar 7. Por quê? Porque eu tô dando tapa no livro. Pá! Eu tô com todo o gás aqui, eu tô animado, eu tô feliz, eu tô rendendo, as coisas estão dando certo. Aí as coisas começam a engrenar aqui fora quando você tá bem aqui dentro. Tá bom? Clica aqui embaixo, dá uma olhada nesse combo, porque ele tá muito legal. É uma ajuda muito interessante. E coloca isso na tua mente, tá? Enquanto você não tiver uma boa qualidade do sono, e principalmente aprender a controlar a ansiedade, você sempre vai perder no jogo de planejar e cumprir, conciliar trabalho, estudo e vida pessoal, aprender e lembrar, ter disciplina e foco, principalmente realização de prova. Essas são as travas invisíveis que te reprovam e que podem continuar te reprovando, fazendo com que o ano que está por vir não seja tão bom quanto poderia ser. Você tem uma solução na tua mão, na palma da mão, assim, ó. Clica aqui para descobrir essa história, tá bom? E você ainda tem 7 dias de garantia incondicional para participar desse combo com a gente lá, para trocar ideia, fazer perguntas lá no nosso grupo exclusivo para membros, ver as aulas, assistir as aulas, ouvir os áudios, sentir como é que funciona no 7º dia, se você decide se você fica ou não, tá bom? Beijo no coração, a gente vai se falando. Tchau, tchau.